Olá, eu sou a Suelen Ramos e você está escutando Mulheres de Produto, o podcast mais empoderado de mulheres em tech e produtos digitais. Fazer um intercâmbio muda a vida, mas e quando essa decisão vem depois dos 30, no meio de uma carreira em andamento, boletos e talvez até um plano de estabilidade? No episódio de hoje, a gente vai falar sobre coragem, reinvenção e estratégia, tudo que uma boa profissional também usa para construir a sua própria vida e a sua carreira. Mas tudo isso sobre a perspectiva de quem gostaria de fazer o intercâmbio. Como é redesenhar a própria jornada profissional e pessoal fora do país? E o que isso ensina sobre escolhas, propósito e até mesmo sobre produto. E para essa conversa, cheia de conhecimentos e troca, a gente trouxe duas mulheres maravilhosas que decidiram fazer um intercâmbio, provando que nunca é tarde para viver algo novo. Seja bem-vinda, Mayara Blaia, especialista em produto na FinScale, notícia de primeira mão aqui para vocês, tá bom? E embaixadora do Clube de Livros de Mulheres em Produto. E também temos a Ana Carolina, Chief Product Officer na Lina, também palestrante no Festival Mulheres de Produto. Ela arrasou falando sobre como a gente pode vender a nossa visão de produto para a diretoria. Meninas, sejam super bem-vindas, é um prazer ter vocês aqui pra gente ter essa troca. E conta um pouquinho mais pra gente, quem são vocês no LinkedIn e quem são vocês aí no off? Bom, obrigada pelo convite, estamos muito felizes de estar aqui e eu particularmente estou muito feliz de estar aqui com a Ana e daqui a pouco vocês vão entender o porquê. Mas vamos lá, como você falou, essa parte de produto é isso, atuo há 7 anos em produtos, mas de uma trajetória muito maior, trabalhei um tempo em editora, enfim. E hoje, pra mim, tudo acaba se misturando, é muito... eu não gosto dessas rotulações, porque eu acho que todo mundo acaba aproveitando as experiências pra tudo. Dito isso, fora do corporativo, eu sou casada, tenho uma cachorrinha chamada Aurora, adoro viajar, adoro ler, então não é à toa que eu me tornei embaixadora do Clube do Livro. E ultimamente eu tenho me dedicado bastante a alguns hobbies. E eu descobri a paixão por fazer mandalas de lã e por dança flamenca. Então são coisas bem assim aleatórias, mas que têm preenchido meus dias, tem sido bem gostoso. Curto bastante. Obrigada. Você, Ana? Bom, primeiramente, muito prazer estar aqui, super recíproco, ainda mais com a Mai, vocês vão entender daqui a pouquinho. E eu trabalho com tecnologia desde 2011, mais ou menos. Comecei com consultoria, estratégia, arquitetura de TI, depois fui um pouco para governança, agilidade e alguns anos em produto, né? Produto, eu sempre digo que é um reempacotamento, 70% das coisas eu já fazia, assim como a Mai, numa outra carreira totalmente diferente, né? A gente já fazia, de certa forma, e aí você acrescenta algumas coisas, né, para esse dia a dia do jeito que é hoje. Eu gosto muito de estar em comunidade, há muitos anos estou em comunidades de mulheres em tecnologia e mulheres em produto, mulheres na agilidade. Acho super importante a gente fortalecer, né? Porque essa área é muito hostil, pode ser muito hostil, e com essas iniciativas melhorou bastante já, né, ao longo desses anos, então é um prazer estar em Mulheres de Produto. No off, eu gosto muito de viajar, eu sou milheira, então, na verdade, o intercâmbio tem um pouco a ver também com a minha vida de milheira, né? Para quem não sabe, milheira são as pessoas que gostam de acumular milhas nos programas de fidelidade, pontos, né? Para fazer viagens, economizando, otimizando o valor, né? O custo dessas viagens. E eu gosto muito de praticar Muay Thai, eu pratiquei há muitos anos e voltei esse ano, foi algo que me fez muito feliz, está me fazendo muito feliz esse ano, né? Pelo esporte, pela saúde mental e física também. Dentre outras coisas, também sou casada, não tenho filhos, sou aqui do ABC Paulista. Já deu para ver que só temos mulheres maravilhosas hoje para nos informar um pouco mais, só curiosidades sobre intercâmbio, assim, já tenho várias perguntas aqui, estou super curiosa para saber todos os detalhes dessa experiência, mas vamos começar pelo começo. Meninas, contem para as nossas ouvintes, qual intercâmbio vocês fizeram? Conta um pouquinho pra gente sobre qual foi o curso, qual período que vocês ficaram lá, qual país vocês foram, o tipo de moradia. Vamos lá. Eu realizei um grande sonho, foi a primeira vez que eu fui para a Europa, e aí eu fiz o meu intercâmbio na Inglaterra, numa cidade chamada Leeds, que fica no norte da Inglaterra.
E foi incrível. Eu decidi viver a experiência, assim, imersão total. Então eu fiquei em casa de família. E foi um grande desafio, assim, como você falou, né? Quando você já tem mais de 30, sua vida semi-estruturada ali, sua casa, sua rotina. Então foi bem desafiador, mas foi, assim, eu acho que uma das melhores experiências da minha vida. Depois eu conto mais detalhes da decisão, mas, assim, esse é o resumo do local. E a escola também era muito legal, enfim, eu gostei bastante da dinâmica. E eu fui para fazer o curso o curso intensivo, porque eu ia ficar só 40 dias, então eu tinha que aproveitar o máximo possível. Perfeito. E aí foi 40 dias o curso de inglês. Curso de inglês. Poliglota, meninas, Super! poliglota. Não, e aquela história, eu acho que muita gente vai se identificar com isso. Mas eu tinha feito lá 5 anos de curso de inglês, fiz todos os livros, sabe? Praticamente uma faculdade, e morria de vergonha de falar. E aí, quando eu fui pra lá, é como se tivesse destravado, porque você não tem opção. Ou você fala, ou você fala. E acho que era meio isso que eu queria viver. E eu percebi que eu sabia muito mais do que eu sabia. Então a gente tem que confiar mais no nosso taco. Já deixo essa dica. Exatamente, adorei. E você, Ana, conta pra gente, como foi essa experiência? Acho que tem uma curiosidade em comum aí, vocês estão segurando informação, hein? A gente vai contar meia-noite, a gente conta, hein? Segura aí, segura aí. Eu fui Depois dos também. comerciais. Exato. Eu fui para a Inglaterra também, vai fazer um ano, na verdade já fez um ano, né? Eu fiz o curso em outubro de 2024. E o spoiler, né, é que a Mai tem tudo a ver com a inspiração para eu ter ido. Então, eu fiquei 30 dias fazendo o curso, né, 4 semanas, e eu fui com meu marido. Além de a Mai ter inspirado que eu fosse, ainda levei e arrastei meu marido junto e coloquei ele para fazer o intercâmbio também, 30 a mais também. Eu fiquei em Liverpool, uma cidade muito bacana para fazer o intercâmbio. E eu fiquei num hotel, porque eu sou milheira, né? Então, eu consegui otimizar o valor para ficar no hotel. Fez sentido também o custo, porque eu estava com meu marido, então não era uma pessoa só num quarto de hotel, eram duas, né? Mas a Libra maltrata a gente, porque a Libra é muito cara. Então, a gente vai falar um pouquinho depois de custo, né? Mas, em resumo, é isso. Fiquei um mês em Liverpool, 4 semanas de curso. Eu fiz um curso tradicional numa escola local lá de Liverpool. A gente tem vários tipos de escola, né? Tem algumas que são franquias que você encontra pelo mundo todo. Eu acabei escolhendo uma escola local, pensando que seria talvez mais acolhedora, não seria tão impessoal, digamos assim, né? Mas eu me arrependi, spoiler. Mas foi isso. Ai, meninas, adorei. Vou aproveitar o espaço aqui para falar que também fiz um intercâmbio muito na linha do que a Mai falou. Eu queria ter feito o intercâmbio durante a faculdade, enfim, por N motivos, não consegui. Aí depois que eu terminei ali o último ano, eu falei assim, cara, eu vou passar 2 semanas. E aí fui lá, fui pra Malta, fiquei lá também. Fui muito rapidinho, foi 2 semanas. Também fui com meu namorado, arrastei ele, vai todo mundo aprender inglês. E foi muito nesse sentido do que a Mai falou. Tipo, cara, eu fiz curso Wizard, sei lá quantos anos, morria de vergonha de falar no trabalho inglês e precisava falar. Fui pra lá e hoje a sensação é justamente essa. Cara, se eu me virei, eu acabei ficando um mês, mas se eu me virei um mês na Europa e as pessoas me entenderam, eu voltei viva e alimentada, então eu consigo falar inglês em qualquer ambiente. Então é muito sobre isso. Às vezes a gente só precisa de uma inspiração. Então parabéns, Mai, parabéns, Ana, por virem aqui e abrir também essa história pra gente inspirar outras mulheres. Mas boa, a gente quer entender o detalhe do detalhe da experiência de vocês. Meninas, conta um pouco mais sobre como que foi esse trigger, assim, tipo, cara, eu vou fazer, assim, porque às vezes a gente tem a vontade de aprender, mas a gente tem toda a nossa zona de conforto, entre aspas, né, mas a nossa vida que tá aqui no Brasil, estruturada, a gente tem nosso trabalho, que a gente precisa cumprir ali algumas horas, nem sempre a gente consegue, sabe, tirar um mês de férias, e aí eu queria entender de vocês, o que fez vocês decidirem viver de fato essa experiência naquele momento? Ai, pena que a gente tem pouco tempo, porque eu poderia ficar horas falando sobre isso e sobre todas as nuances. Mas eu acho que não tem como não conectar primeiro com um ponto. Eu não sei pra vocês, mas pra mim eu sempre vinculei intercâmbio a uma coisa de jovem, né? Então, intercâmbio ou você faz ali na sua adolescência, ou quando você é mais jovem, ou passou.
E pra mim, particularmente, a experiência foi bem essa. Eu sempre tive o sonho, sempre amei viajar, sempre tive o sonho, mas quando eu era adolescente, não era uma possibilidade financeiramente falando, não tinha essa. Então, assim, não podia nem sonhar com isso. E aí, quando eu tava com 23, 24, que eu falei, cara, eu já trabalhava há 7, 8 anos, já tinha conseguido fazer uma reserva, falei, bom, agora talvez dê. E eu lembro que eu comecei a ver uns programas de au pair nos Estados Unidos, que era meu sonho. Sei cuidar de criança. Depois eu descobri que eu sabia, mas até então, né? É... Quando eu tava com essa... Não tem como não falar da vida pessoal, né? Aconteceu eu acabei perdendo a minha mãe nessa fase e meu irmão era muito novo. Então, o que aconteceu? Meu irmão tinha, sei lá, 2 para 3 anos. Então, a gente acabou como família, né? Se voltando muito pra esse momento. E eu falei, bom, agora o foco é aqui na minha família, nada mais importa. Engavetei esse sonho e deixei ele lá. E aí, pra mim, já tinha passado. Bom, passou, não tem mais como, já não fiz, e é isso. Agora eu vou tentar viajar e recuperar de outras formas. Eis que pandemia, né? Acho que todo mundo tem uma experiência aí pra trazer da pandemia. E eu costumo dizer que só não parou pra repensar e olhar pra vida ou quem não tem noção do que estava acontecendo, ou quem não se importa mesmo, porque todo mundo, absolutamente que eu conheço, teve alguma reflexão. E aí eu decidi sair do trabalho que eu tava há 15 anos, que também foi uma outra grande catarse, assim, tipo, foi, acho que uma das decisões mais difíceis da minha vida. E eu peguei a fase... pandemia foi quando eu comecei a pensar de novo, repensar minha vida, mas levou um tempo. Então a gente tava em 2022 ali, eu decidi sair do trabalho depois de muito pensar. Eu já trabalhava em produto, como a Ana falou, só não tinha esse nome. E aí eu comecei a fazer cursos, me especializar mais em produto e eu queria trabalhar numa empresa tech. Só que eu saí bem no momento dos layoffs. Quando eu saí da editora, começaram os layoffs, porque teve o boom ali de contratações na pandemia e teve aquele momento de layoff. Então tinha muita gente boa e com mais experiência que eu disponível no mercado e muitas das vagas pedindo inglês. E aí eu comecei a refletir, eu falei, gente, agora eu tenho tempo, eu tenho recurso, meu marido super me apoiou e isso foi determinante. Então, assim, dicas, tenham pessoas que te apoiem e que apoiem os seus sonhos do seu lado, porque isso faz toda a diferença. E aí eu comecei a pesquisar e aí eu achei uma agência, eu não sei se a gente pode citar aqui os fornecedores, mas eu achei uma agência que se chama Be Education. E ela é gerida por mulheres, isso já foi um diferencial. Eu também tenho muito esse lance da comunidade, de empoderamento feminino, enfim. E ela fez uma entrevista comigo, assim. Aí eu comecei a pesquisar intercâmbio, falei, bom, por que não? E aí ela fez uma entrevista comigo. Primeiro eu pensei Estados Unidos, porque é isso, o dólar é um pouco mais barato do que Libra, acho que talvez role, enfim. Pensei até em Canadá, que tem a fama de ser mais barato e tal. Porque o meu interesse era o inglês. Mas o sonho mesmo sempre foi conhecer a Europa. Então, assim, eu fiquei naquele, né? Pô, eu queria mesmo ir pra Europa. Mas Londres é caríssimo, spoiler, acho que todo mundo sabe. Londres, intercâmbio em Londres. Londres é uma das cidades mais caras, acho que do mundo. E aí, o que aconteceu? Ela fez uma entrevista e aí isso foi muito legal pra mim. Porque ela começou a olhar e entender o que eu gostava. Então, o que você faz na sua vida aqui? Quem você é? O que você gosta? Ah, eu gosto de teatro, eu gosto de cinema, eu gosto de ler, eu gosto muito de viajar, de visitar lugares históricos e tal. E aí, me entrevistando, vendo toda essa questão, ela falou, então, a princípio, você pensa que Estados Unidos vai ficar mais barato, mas dependendo da cidade que você for na Inglaterra, fica o mesmo preço. Aí eu já, opa, então, como que é isso? Me conte mais. E aí chegamos em 2 possibilidades, que seria Leeds e Cardiff, que fica no País de Gales. Só que eu confesso que eu fiquei com muito medo do sotaque do País de Gales. Que eu falei, cara, eu já aprendi inglês americano. Já vai ser um desafio ali. E realmente foi, spoiler, foi. Eu acho que Cardiff vai ser um nível a mais ali pra mim. Então, acho que eu vou com Leeds, que é uma cidade bem localizada ali. Tem várias cidades perto, inclusive Liverpool, que eu fiquei apaixonada. E esse foi o resumo, assim. Então, ela me trouxe essas opções e aí eu acabei decidindo por Leeds e descobri que o preço não ficava diferente dos intercâmbios para os Estados Unidos e para o Canadá. Então, acho que esse foi o resumo, assim. Eu tinha muito medo, achei que não era mais possível. E depois eu comecei a olhar e falei, por que não? Por que não? Porque a maioria das vagas pedia inglês, eu não me sentia segura de falar. E aí eu decidi fazer isso para realizar um sonho, conhecer a Europa e poder melhorar meu currículo e ter mais confiança de falar inglês.
Esse é um resumo. E que história, né, meninas? Eu arrepiei como você estava contando. No geral, você tem uma história, assim, muito, muito inspiradora em várias etapas, mas muito legal saber, assim, que é sobre isso. Às vezes a gente precisa de uma pessoa que apoia e fala, cara, volta lá no teu sonho, bora lá fazer. E pra você, Ana, como que foi? Você que puxou o maridão que te puxou. Eu que Perdão. puxei o maridão e a Mayara me puxou e vamos todo mundo, né? Em fila. Bom, eu, na verdade, estava programando há alguns anos uma viagem para a Europa. Então, eu comecei a trabalhar, a estudar milhas em 2000, final de 2020, provavelmente. Fiz um curso de milhas, sabe? Para aprender a trabalhar com milhas e viajar melhor. Viajei bastante pelo Brasil, mas queria conhecer a Europa, né? Eu quero conhecer o mundo. E aí eu queria começar lá, fazer um tour, a Eurotrip. E estava planejando isso há algum tempo e postergando por questões de trabalho. Eu trabalhei um tempo com meu marido e também estava planejando parar de trabalhar com meu marido. Dica, evitem trabalhar com o marido de vocês. Parceiro de vocês. Exato, é complicado. Eu trabalhei um bom tempo, né? Mas a gente já estava planejando o momento de parar para preservar o casamento e a sanidade mental. E aí, planejando a viagem para a Europa, a gente começou a pensar, né? Vamos ficar onde? Vamos ficar quanto tempo? Vamos passear? Vamos fazer a Eurotrip? E a Mayara, eu conheci a Mayara num meetup, né, de produto. E a primeira vez que a gente se conheceu, ela estava falando sobre, né, o intercâmbio, a possibilidade de ela ir ou não. E depois ela fez o intercâmbio, a gente trocou muito, ouvi muitas histórias dela. E eu tinha também essa questão profissional, né, de ter o inglês, tanto para trabalhar aqui no Brasil, mas eu também pensava, de repente, de trabalhar remoto para outro país aqui do Brasil, ou mesmo trabalhar em outro país. Possibilidades, né? Eu gosto muito do trabalho remoto também, acho bacana, né? Hoje trabalho remoto, graças a Deus. E essa era uma possibilidade. Então, eu pensei que eu poderia ficar algum tempo passeando lá na Europa e talvez ganhar um pouco ali de fluência. Só que aí, eu troquei tanto com a Mai que veio essa inspiração. Por que de repente eu não faço intercâmbio? E eu nunca tive o sonho de fazer intercâmbio, olha só, né? Ao contrário da Mai, né? São histórias que se complementam aí, diferentes, que acabam convergindo. Mas eu venho de uma família de classe média baixa também, sempre estudei muito, tantas batalhas assim, que esse sonho nem sequer passou pela minha cabeça, sabe? Passou ali batido do lado. E acho que isso é algo que eu queria trazer aqui também, né? Que a gente pode criar novos sonhos ao longo da nossa vida. Então, não era um sonho e não precisa ser um sonho para ir. Mas você também pode criar, né, essa nova possibilidade. E aí eu comecei a flertar com essa possibilidade, fui trocando com a Mai, fui pesquisando. Ela me indicou a agência dela também. E aí comecei a conversar com meu marido. E se a gente fizesse uns 15 dias, um mês, a gente passa um tempo viajando, passa um tempo estudando. Ele caiu na minha história. E aí fechei. Então, vamos passar 50 dias na Europa, vamos fazer 4 semanas de curso, assim eu aprofundo um pouco o inglês, de repente consigo, né, um trabalho remoto, ou vamos ver como é que é lá, de repente até vou mudar, vou trabalhar lá, ou não. O que aconteceu na realidade, tá? Foi que eu saí daqui... Volta, né, Ana? Já ficam lá, de repente já ficam lá, sabe? Por que não? O que aconteceu na realidade foi que eu saí daqui já com o emprego fechado, que é quando eu voltasse. Que a vida é assim, ela vai acontecendo, sabe? Mas foi ótimo também. Nem desarrumou a mala, né, Ana? Já teve que voltar trabalhando, foi uma grande loucura. Literalmente, gente, assim. Né? Eu cheguei no domingo e segunda tava... Cheguei no domingo à noite e segunda tava trabalhando, assim. Então, a vida vai acontecendo, mas a gente também tem que se abrir, né, para essas possibilidades, ter esses novos sonhos, não importa a idade, se é com 15, com 20, com 30. Então, esse é um resuminho. Se você está gostando do podcast, está gostando do nosso conteúdo, para entrar em contato com a gente é só mandar uma DM no Instagram. Mas se você preferir o e-mail, manda um e-mail aí para podcast@mulheresdeproduto.com. E também você pode apoiar a gente de diversas formas, seguindo a gente no seu agregador de podcast mais favorito, ouvindo pela sua plataforma favorita e também deixando like e entrando aí para o Clube MDP, que a partir de R$25 você vai ter vários benefícios, como inclusive passe livre no MDP Curtas, que é os nossos eventos aí que acontecem ao redor do Brasil todinho. Vem pro clube e continua ouvindo a gente.
Adorei. E é muito sobre isso, né? Comigo foi a mesma coisa. A gente começou, ele sempre soube que eu tive o sonho de fazer durante a faculdade, enfim, por muitos motivos, muitas portas fechadas, por quem eu era, por quem eu represento, por uma condição social, não deu certo. Fui teimosa, eu falei, aí ele, ai, mas será que é o momento financeiro e tudo mais? Um dia eu sentei na frente dele, eu falei assim, ó, peguei o orçamento, né, que eles passaram tudo mais, eu tô indo, você vai? Aí ele, vou. Aí a gente decidiu, em 8 meses fomos. Mas é muito sobre isso. Às vezes a gente precisa de pessoas mesmo que inspiram a gente e alguém para viver com a gente também a experiência, né? Por que não? E aí, meninas, a gente sabe que tem um estigma, como a Mai falou, né? Eu também vejo muito, tipo, intercâmbio é aquela galera do high school que vai lá fazer ensino médio nos Estados Unidos, ou o pessoal que tá de fato realmente lá na faculdade, consegue uma bolsa e vai terminar a faculdade, o curso lá. Como foi para vocês lidarem com essas expectativas de outra pessoa sobre o que vocês deveriam estar fazendo durante essa fase assim da vida de vocês? Foi difícil? Teve esse momento de precisar conciliar essas expectativas com a decisão que vocês tomaram? Nossa, teve muito. E eu tenho que dar um crédito aqui, que eu brinco muito. Depois que você passa dos 30, nós não somos mais geração Z. E a gente convive muito com a geração Z. Eu tenho uma irmã que é 10 anos mais nova e ela é total Gen Z, assim. E foi um papo sobre geração Z que me deu o clique. Eu tinha acabado de sair da editora, né? Tava fazendo ali um período de desintoxicação, de entender quem eu era, pra vocês terem uma ideia. Eu não consegui começar a procurar emprego antes de sair, porque eu já tava há 15 anos, eu tinha uma história emocional com a empresa, assim, então foi um processo bem difícil. E aí eu tava passando o final de semana em Indaiatuba, na casa de duas amigas, e uma delas trabalhava comigo na editora, então ela conhecia toda a história, e tinha uma outra amiga que também trabalhava comigo, a gente tava lá fazendo um clube da Lulu, e a gente começou a conversar. E eu falei, gente, eu queria mesmo viajar, fazer intercâmbio, estudar o inglês. Só que eu não tenho coragem, porque aí, primeiro, eu tinha medo de descapitalizar, porque é isso, as economias de uma vida que você juntou ali e que você fala, pô, será que eu gasto com isso? Né? Então não tem como deixar a questão financeira de lado. É... E aí eu pensei, eu falei, cara, eu queria ter a coragem, porque eu vi muitos casos, principalmente depois da pandemia, e amigas da minha irmã, que assim, cara, fui mandada embora, pegar toda a rescisão, gastar na viagem e vai, só vai, se joga. Sem pensar no amanhã. Acho que a gente não tem que pensar? Não, eu acho que o amanhã vai chegar, mas a gente tem que aprender a equilibrar, né? Então, pra mim, isso foi muito importante. E aí eu pensei, falei, cara, se as pessoas têm coragem de largar tudo, pegar toda a economia que elas têm e ir se jogar no mundo, por que eu não vou? E aí eu ainda fui com parcimônia. Hoje, olhando pra trás, talvez eu tivesse ficado um pouco mais de tempo, tivesse feito outras escolhas. Mas naquele momento eu decidi ser mais contida, ficar menos tempo pra gastar menos. Tão simples quanto isso. E também porque eu não sabia como ia ser. Mas teve sim, tipo, eu fiquei muito. Antes de conversar com meu marido, né, quando a ideia surgiu, eu falei, meu Deus. O que ele falar vai ser determinante até no nosso relacionamento, porque se ele fala, não, não quero, não acho legal e tal, eu vou ficar extremamente decepcionada com ele. Acho que a minha preocupação maior foi com o meu marido. E óbvio, você se preocupa com a família, você fala, eles vão achar que eu sou louca, que eu tô querendo viver uma adolescência tardia e não sei o quê. Mas é isso, a gente se prende tantas vezes ao que os outros pensam e a gente não escuta o que a gente quer. E aí, outro detalhe, né? A terapia foi fundamental nesse processo. Depois da pandemia, eu voltei pra terapia. Eu tinha feito na época que eu perdi minha mãe e tal, mas já tinha parado. E foi determinante, assim, pra entender que por muito tempo eu ouvi muito a voz do que o mundo falava, eu segui muito a cartilha ali do que era esperado, então eu tava sempre preocupada em cumprir as metas que nem existem, que a gente mesmo se coloca por achar que é o que a gente tem que cumprir. E aí foi um processo de tipo, cara, eu sou dona da minha vida. E aí tem um momento, eu tenho os stories salvos ainda no Instagram, né, da viagem. Eu fui gravando porque eu quis fazer como um diário mesmo. E aí eu lembro que o momento mais, assim, emocionante pra mim da viagem foi quando eu cheguei na Escócia, que era uma coisa assim, cara, eu tô na Escócia, gente. Como assim? Como que eu vim parar aqui? A Mayara de 17 anos jamais imaginou que isso seria possível. E aí eu tava, tipo, na beira no castelo, que é na beira, assim, do oceano. Uma coisa assim, cena de filme. E eu olhei pra aquilo e aí eu comecei a chorar. E aí eu comecei a pensar, falei, cara, eu tô aqui por mim, eu tô aqui fruto do meu trabalho, eu consegui, é possível. Acho que pra mim a maior lição do intercâmbio foi, é possível.
E aí eu comecei a chorar e acho que foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida. E pensar, cara, acho que minha mãe tá muito orgulhosa da minha coragem. Aquele momento, assim, eu tô arrepiada. Porque é isso, a gente às vezes se limita e acha que não é pra gente, ou que já passou a fase, e não tem essa, não tem essa. Pra mim, acho que foi a grande lição. E na escola eu vi muito isso, porque quando eu cheguei no primeiro dia de aula, tinha, sim, um monte de adolescente, um monte de gente de 15, 16, 17, 18, mas tinha uma galera de 50, 60. Então, assim, arrepiei de novo. Não, não é, nunca é tarde. E você pode se permitir sonhar e buscar realizar, assim. É muito emocionante quando eu falo disso, é um assunto que me brilha os olhos, porque foi, assim, realmente uma catarse na minha vida. É muito. Ai, mas, de novo, né? Sua história é muito linda. Eu acho que sempre tem esses momentos do intercâmbio que você fala, tipo. Assim, né? Eu acho que existem pessoas que fazem intercâmbio, né? Existem situações que te levam até lá. Mas partilho de muitas coisas da sua história. Então teve momentos que eu tava, tipo, caraca, eu tô aqui. E eu mandava fotos pra minha mãe e ela ficava, filha, você tá aí. E às vezes minha mãe se cobra muito, tipo, eu queria ter te dado isso. Eu falei assim, você me deu, cara, pela educação que você me deu, todo investimento que você fez em mim, eu estou aqui. E aí, uma das coisas que aconteceu foi, tipo, ela sempre quis eu sempre quis ir pra Disney, e ela sempre quis poder me dar isso. E, obviamente, por mil motivos, não deu. E aí, quando eu tava lá, ela falou, filha, desde que você falou que ia fazer o intercâmbio, eu juntei um dinheirinho pra você comprar o ingresso pra você ir pra Disney de Paris. E aí eu tava lá, e esse ano, se tudo der certo, eu vou levar ela. Então eu estou muito. Então são momentos, assim, são experiências que é para além do que significa dentro de uma bolha específica. Tipo, estou indo lá estudar inglês para uma profissional. Significa a realização de um sonho mesmo pra gente. Então é muito, muito lindo. E você, Ana, qual momento do intercâmbio te marcou? E como foi, assim, lidar com as expectativas de cara, você vai mudar de trabalho, vai fazer um intercâmbio antes, e aí quando você vir, você vai iniciar no seu trabalho, você vai passar 50 dias fora, e a família, e o emprego, como que foi pra você? Agora, me dá 5 minutos que eu tô chorando aqui com essa história tão linda, emocionante, realmente muito bacana, né? Vai para além do intercâmbio em si. Na minha experiência, assim, pessoalmente, depois que você passa dos 30, o grande problema é você mesmo, né? Lidar com as suas próprias expectativas e limitações que você cria na sua cabeça, não sozinha, é claro, né? Toda uma construção que a sociedade faz, mas não tem tanta cobrança das pessoas do que você vai ou não fazer, até porque já tenho minha vida, pago minhas contas e etc. Mas na nossa cabeça a gente coloca esse tipo de limitação, ou limitação de não fazer, mas também de não sonhar, né? De não criar novos sonhos, como se tudo que a gente tivesse que fazer já foi feito, agora é só seguir aqui trabalhando, aí compra casa e é isso, né? E cresce na carreira e acabou. Então, eu não lidei com esse tipo de expectativa externa, mas como a Mai disse, é muito importante a gente ter essas pessoas por perto que inspiram, como ela me inspirou, e como meu marido também que me apoiou, né? As pessoas que te apoiam e que sonham com você, que apostam no seu sonho e que constroem aquele sonho com você. Então, que não só falam, você tá louca, tchau, não faça isso, não tem nada a ver, vai trabalhar, né? Não, ou te ouve, te valida e entende que se aquilo é importante para você, constroem esses sonhos em conjunto, né? Então, foi mais isso. Então, depois que você passa dos 30, as expectativas das pessoas não importam muito mais, né? É sobre isso. Gente, não tem como não se arrepiar, assim, o episódio, eu tô sentindo uma conexão muito real aqui com as meninas e sabe aquela vontade que você fica de, eu vou viver meus sonhos, qual é o próximo sonho agora que eu posso, eu vou conseguir, é muito sobre isso. Mas tem uma parte dos sonhos, quando a gente tá na vida adulta, que é tangibilizar o sonho em algo real, que é conseguir passar ele de um sonho para um planejamento pra gente chegar onde a gente gostaria de chegar. E aqui, nesse momento, eu queria que vocês explicassem um pouco, assim, o que vocês tiveram, como que foi esse momento, né, de se organizar financeiramente, o que vocês tiveram que priorizar para, de fato, conseguir tangibilizar esse sonho do intercâmbio. Boa. Eu acabei decidindo. A pessoa ariana, né, gente? É 880. Eu demorei 15 anos para conseguir ir, mas quando eu ia, eu falei, cara, e amanhã? Quando que eu embarco? E aí, eu organizei relativamente rápido, tá? Eu viajei em março e eu comecei a organizar em dezembro. Foi realmente rápido.
Então, pontos negativos de organizar assim em cima da hora. Eu paguei muito caro na passagem, não teve o que fazer, não teve muita negociação. Não sou milheira como a Ana, preciso aprender, inclusive. Então, acho que esse foi um ponto negativo. Mas o curso, ele é um valor fixo, independente, né? O único ponto, pelo menos da forma que eu fui, você tem que quitar o curso antes de embarcar. Então, a programação tem que partir disso. Você vai ter que ver o valor que você vai ter que gastar no curso, na passagem, né, hospedagem. No meu caso, eu fechei o pacote com a agência do curso e da hospedagem. Como eu fiquei em casa de família, esse é um outro ponto também, né? Geralmente, ficar em casa de família fica um pouco mais barato. Não tanto no pacote, né, no combo, mas porque você também economiza nas refeições. Mas temos que fazer um disclaimer e talvez até um bloco específico sobre os perrengues específicos, tá? Porque tem o ponto positivo e tem o ponto negativo de ficar em casa de família, e eu tenho muita história pra contar disso, assim. Spoiler, teve um dia que eu fiquei pra fora de casa e tava -2 a temperatura. E aí eu só pensava, meu Deus, eu tenho 34 anos, o que eu tô fazendo aqui? Eu tenho minha casa, minha cama quentinha. Por que eu tô aqui pra fora? Sabe? Mas, enfim, então você tem que ver o valor do curso que você vai fazer, o período, porque eu acredito que seja meio que um padrão de você ter que quitar antes de embarcar. E pensar no custo de vida ali, né? Então, assim, tem coisas que você tem que entender a realidade ali do local e programar o valor que você imagina gastar por dia. E meio que desapegar no sentido de, cada vez que eu ia tomar um café, eu queria chorar, porque eu calculava, eu tô pagando 3 libras nesse café, meu Deus do céu. Mas, em contrapartida, tem outras coisas que são muito mais baratas. Tipo, com 25 libras, você faz a compra para 15 dias. É muito doido. Então, assim, tentar pesquisar bastante sobre a realidade do local, as possibilidades que você tem. E alternativas também. Por exemplo, depois que eu cheguei lá, eu descobri que eu não precisava necessariamente ter fechado a hospedagem com a agência. Porque existem sites lá fora que você consegue escolher a família, conhecer a família. E no meu caso, por exemplo, pela agência, eu não conseguia saber onde eu ia ficar. Você descobre um dia antes. Você fala um pouquinho do seu perfil, eles tentam conectar, mas é meio que uma surpresa. Mas eu tava disposta. Então, eu acho que é isso também. Você tem que analisar ao que você está disposto e ao que você não está. A Ana tava contando, né? A programação dela foi diferente, ela considerou que ela ia com o marido, então ela teve um ambiente ali com mais privacidade e tal. Então, é você colocar na balança o quanto você consegue de verba, né? Porque isso faz diferença, não tem jeito. O tempo que você imagina ficar. E aí, um outro ponto também, né? Se você tiver disponibilidade de tempo maior, às vezes dá para trabalhar de lá, né? Tem quem trabalha remoto, enfim. Tinha muita gente na minha escola que trabalhava meio período e fazia o curso no outro meio período. Então, assim, dá para organizar. E aí você consegue ficar um pouco mais de tempo. E quando você coloca na ponta do lápis, não é uma despesa tão maior. Por isso que eu falo que talvez eu tivesse ficado mais tempo lá. Porque o mais caro é a passagem. O curso muda ali, né? Mas não dobra o valor se você fica o dobro do tempo. Acho que esse que é o ponto. Então, vale a pena pensar nisso. Se você tem essa flexibilidade, tem a possibilidade de ficar mais tempo, faz essa conta do valor que você gastaria para ir para ficar pouco e de quanto gastaria se você estender isso, às vezes até trabalhando de lá. Porque é isso, uma coisa que eu entendi também você não precisa largar o trabalho para ir, você não precisa largar tudo para ir. Você pode conciliar as duas coisas. Não vai ser fácil, vai ser cansativo, mas vai ser muito legal também, pelo que eu vi da experiência das pessoas que estavam comigo. Então, acho que eu me lembro isso, assim, os pontos que tem que pensar ali para planejar, né? Perfeita. E você, Ana, o que você colocou ali na ponta do lápis? E aí, quando você estava lá, você falou, aprendizado para o próximo intercâmbio. Olha, como boa produteira, pesquise, faça o seu discovery. Então, vou fazer o intercâmbio, tem que fazer o discovery, gente. Você vai descobrir várias coisas, né? Muita coisa eu aprendi com a Mai. A agência também te dá algumas indicações ali. Mas de dicas que eu daria aqui, a primeira coisa o curso, você pode começar o curso em qualquer segunda-feira, geralmente. Então, você não precisa de uma data fixa, né? Eu vou começar o curso dia tal. Então, se programe e compre a sua passagem primeiro, feche a viagem e depois você fecha o curso. Porque geralmente você vai conseguir um pouco mais de flexibilidade para comprar a passagem em uma data diferente e economizar do que ficar presa a uma data específica do curso, né? Uma outra dica em relação ao universo das milhas é que você não precisa descer exatamente, pousar na cidade em que você vai ficar.
A Europa, né, para os milheiros, ela tem alguns hubs, que são os aeroportos maiores, que algumas companhias aéreas usam ali como pontos, né, de conexão para os voos que elas fazem. Então, o que importa é você descer num desses hubs, que geralmente também vai ser mais barato em relação a uma passagem, por exemplo, diretamente para Liverpool. Não preciso descer exatamente em Liverpool, vai ser mais caro. Então, você pode considerar que você vai descer num desses hubs, e aí você pega um trem de alta velocidade, um ônibus, e vai para a cidade que você vai fazer o curso. Porque senão, olha só, você fica presa à data do curso, aí você tem que comprar uma passagem para o dia exato, para a cidade exata, putz, já ficou 2 milhões de libras mais caro todo esse rolê, né? Então, um dos privilégios, dependendo, né, da sua situação, é que você vai ter um espaço a mais ali, uma flexibilidade de grana ou não, né, depois dos 30 a mais, depende de cada situação, é claro. Então, eu estava numa situação um pouco mais confortável e pude escolher alguns privilégios, porque depois dos 30 também, você fica um pouco mais enjoada, sabe? Tem coisa que você, não quero passar por isso, será que dá para não passar por isso? Eu pago um pouquinho a mais para não passar por isso. Então, tem essa vantagem também, né? Então, é isso. Escolhe primeiro a cidade lá, mas não fecha a data do curso, fecha primeiro a sua passagem, desce em algum lugar perto, pega um ônibus. O ônibus lá é muito barato, pode ser longa viagem, mas o ônibus em si é muito barato. Eu achava que o trem de alta velocidade, o trem era barato, mas não foi isso que eu encontrei, não estava mais, passou essa fase de ser barato o trem, mas o ônibus, em contrapartida, é bastante barato. E aí você vai ter que se planejar, né? Então dá para você estimar, fazer um orçamento de quanto você vai gastar com cada coisa lá, hospedagem, alimentação por dia, considere os passeios, e se puder, né, viva tudo que há para viver, vai com um pouquinho ali de dinheiro a mais, porque como a mãe disse, o que mais custa é a passagem, é uma hospedagem, mas estando lá, poxa, vamos aproveitar a oportunidade para fazer alguns passeios e ter algumas experiências a mais. É sobre isso. Ai, gente, não passaria horas falando sobre esse assunto. Tem tanta coisa que dá pra falar, sabe? Mas é isso. Eu acho que de todas as dicas, a dica é, galera, não passem vontade. Vocês já estão lá. Tem um arrependimento na minha vida. Foi não ter sentado em nenhum restaurante decente em Roma pra poder comer, sabe? Tipo, um macarrão decente. Foi naqueles que você pegava e você ia andando. Hoje eu fico tipo, eu já tava lá. Hoje eu já gastei esse dinheiro em reais em tanta besteira no Brasil. Então, meninas, não passem vontade. Claro, se organizem financeiramente. Porque uma boa mulher, uma boa produtora sabe se organizar financeiramente, faça o discovery aí da sua viagem. E meninas, o papo tá muito, muito bom, mas o episódio tá se encerrando. Mas se você tá curiosa pra saber as histórias de perrengue da Mai, mais dicas de milhas da Ana, e como tudo isso também desbloqueou e ajudou elas no lado profissional, aguardem que vai ter a segunda parte desse episódio, e vocês vão poder entender um pouquinho mais da experiência que as meninas tiveram. Enquanto o episódio não sai, conectem com as meninas no LinkedIn, o link aqui do LinkedIn delas vai estar na descrição do episódio, vai estar também nas nossas redes sociais quando a gente for divulgar o EP, e aí se conectem, manda mensagem para elas, pede dica de milha para Ana, pede dica da Mai de onde ficar, como conhecer uma boa família para se hospedar. É isso, meninas, muito obrigada pela participação de vocês e até o próximo episódio.